Quantas poetas brasileiras do século XIX você conhece? 1, 2, 3. Hoje eu falo da antologia Tirando do Baú, antologia de poetas brasileiras do século XIX, organizada pela pesquisadora Kátia da Costa Bezerra, publicada pelo setor de publicações da Faculdade Pedro Leopoldo em 2003, como parte da coleção Mulher e Literatura. Esse é o 6º volume. Aquela era uma coleção dedicada à publicação de ensaios que haviam sido apresentados no 9º colóquio Mulher e Literatura, que ocorreu em Belo Horizonte em 2001, organizado pela UFMG. Os primeiros 5 volumes são essas coletâneas de ensaios, e esse 6º volume é um pouco diferente, porque é organizado em verbetes, por ordem alfabética do primeiro nome das poetas aqui incluídas. O exemplo de formatação do verbete, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui informações biográficas, lista de obras, de publicações, referências bibliográficas e, eventualmente, exemplos de poemas ou trechos de poemas publicados pela poeta. Muitas das informações biográficas aqui, veja, é um livro de 2003, então algumas autoras continuaram a ser pesquisadas, algumas informações biográficas foram incluídas ou retificadas. Então, por exemplo, havia dúvidas em datas de nascimento de autoras, mencionadas diversas datas de nascimento. Uma pesquisa posterior pode fixar a data e local de nascimento com base em documentação. Muitas dessas autoras aqui têm a data de falecimento desconhecida, então isso pode ser descoberto posteriormente. Muitas obras não haviam sido localizadas nesse momento, porque a Kátia também indica quando disponível, em frente ao nome, onde está localizado, em que arquivo, em que biblioteca. Então, é uma obra que, desde o seu início e até hoje, ela é muito interessante para os pesquisadores, né, como uma obra de entrada na pesquisa. Por isso que eu menciono aqui para o nosso clube de leitura clássica sem classe. O objetivo da Kátia era justamente acrescentar novos nomes de poetas, descobrir novas poetas, ou mesmo fixar informações, retificar informações, detalhar informações relativas a poetas que já eram relativamente conhecidas ou pesquisadas, mas pouco lidas ou cuja obra não estava disponível para leitores, tornar esse nome acessível e essas listas de obras acessíveis aos leitores, fornecer dados quanto à localização dessas obras, justamente para facilitar esse acesso ao pesquisador e eventualmente ao leitor. Localizar obras, incluir poemas, fazer essa ponte entre pesquisa, essas mulheres silenciadas e o leitor, apontar novos caminhos de pesquisa, problematizar, né, os critérios utilizados para a inclusão de obras na historiografia oficial da literatura brasileira, e também desmascarar certos preconceitos com relação à ausência, inexistência dessas escritoras, ou mesmo com relação ao valor de suas obras e a localização dessas obras nessa história da literatura brasileira. Colocar mais uma vez em circulação esses nomes, eventualmente essas obras, e problematizar o preconceito segundo o qual as mulheres não participaram da esfera cultural no século XIX, ou as mulheres nada produziram, ou que teriam produzido obras sem valor. Enfim, problematizar essas noções recebidas, que são noções do senso comum, mas que não são comprovadas quando é pesquisado esse tema especificamente. Os critérios para a inclusão dos nomes aqui, segundo explicitados pela Kátia, são os seguintes. O objetivo principal era resgatar nomes esquecidos. Então, não foram incluídos aqui poetas que já tinham sido objeto da crítica mais fortemente, mais objeto de pesquisas, ou cuja obra tinha sido, à época de publicação dessa antologia, recentemente reeditada. Então, não foram incluídos aqui, por exemplo, Gilca Machado e Alta de Souza. Mas outros nomes um pouco mais conhecidos foram incluídos, como, por exemplo, Narcisa Amália, Francisca Júlia, né? São relativamente, não muito lidas, mas relativamente pesquisadas. Maria Firmina dos Reis, agora mais pesquisada, né? E algumas poetas mais conhecidas que a gente vai ler no nosso clube esse ano, como a Andradina de Oliveira, né, escritora, entre outras coisas, publicou poemas, a Amélia Bevilacqua, 2 autoras aí que vamos ler esse ano, e algumas autoras que a gente leu no ano passado, né, no Clube Clássica Sem Classe, como a Francisca Júlia e Inês Sabino. Então, para dar uns exemplos assim, dos nomes mais conhecidos publicados aqui, e os mais pesquisados, mais criticados, enfim, objeto da crítica literária, não foram incluídos. Dei aquele exemplo da Alta de Souza e Gilca Machado.
Outros critérios para a inclusão dos nomes é que as poetas tenham nascido entre os anos de 1850 e 1890 no Brasil, predominantemente, mas foram incluídos aqui também poetas que eventualmente tenham nascido no exterior, mas viveram a maior parte da vida ou publicaram, né, no Brasil. É uma obra de 2003, como eu disse, muitas das informações aqui continuaram a ser pesquisadas, e essa é a natureza da pesquisa científica, né, que nós nos apoiamos nos ombros de gigantes, de forma que nós estamos em constante diálogo uns com os outros, e uma pesquisa conversa uma com a outra e acrescenta algo à outra ou retifica. E isso não é uma fraqueza, isso é a força do que significa ser um trabalho científico, uma pesquisa científica, né? Que é um trabalho contínuo. Não dá para você dizer, essa obra fecha toda a questão com relação a essa autora. Não, a questão está aberta, e está aberta porque isso é a ciência, essa abertura, essa coluna, esse constante diálogo, essa ponte entre diversos pesquisadores. Vou ler aqui alguns exemplos de poemas que eu marquei aqui, de poetas talvez menos conhecidas ainda hoje, para vocês terem um gostinho também de algumas das poetas menos conhecidas acrescentadas nessa antologia. Alaide Schlumbach Blumenschein, que escreveu sob pseudônimos de Colombina e Paula Brasil, que nasceu em São Paulo em 1882. Vou ler dela o poema Eu. Sou só e sou eu mesma. O que pensem e digam os demais nada importa, eu tenho a minha lei. Que outros a multidão covardemente sigam pelo caminho oposto altiva, eu seguirei. Que sem brio e vergonha outros tudo consigam e que zombem de mim porque nada alcancei. Quanto mais com seu ódio o meu nome persigam, tanto mais orgulhosa em trazê-lo serei. As pedradas não fujo e as tormentas aceito, mas a espinha não curvo em prol de algum proveito. Minha atitude, sempre a mesma, se revela. A mim mesma fiel, a minha fé não traio. E se um dia fatal, ferida pelo raio, tombar minha bandeira, eu tombarei com ela. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, que escreveu sob diversos pseudônimos, Dinorá, Borboleta, Zé da Aleluia, Marfisa, Juca Fidelis, enfim, nasceu em 1861, na Bahia. Dela eu vou ler o poema Clamor Inútil. Meu coração de há muito estava morto, mas a enterrá-lo eu não me decidia. Meti no caixão fúnebre um dia e disse-lhe, aí está, chegaste ao porto. Armei-lhe o cadafalso em negro horto e um círio lhe acendido, onde corria uma lágrima longa, triste e fria, o círio da saudade sem conforto. Por que eu não enterrei de todo? Agora o velho preso a debater-se chora como um doido entre as tábuas do caixão. Desgraçado, não tens direito ao gozo nem à vida. Não chores mais, teimoso. Morre por uma vez, meu coração. Ana Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça, que publicava sob o nome Ana Amélia, nasceu em 1896, no Rio de Janeiro. Dela eu vou ler o poema Coração. Pequeno coração, quem te gravou um dia no trono secular dessa árvore gigante? Simbolizas a dor ou és representante de um doce sonho azul de amor e de poesia? Era quem te traçou um triste que gemia ao peso de uma dor atroz e cruciante, ou era alguém que, a rir feliz e palpitante, te fez simbolizar o ardor de uma alegria? Mistério. Ó coração pequenino que dormes num majestoso tronco entre árvores enormes, nada podes dizer, e eu te interrogo em vão. Dorme em paz nesse tronco ereto, nobre, altivo. É sempre um coração, símbolo de outro vivo. Dorme e guarda o segredo a esse outro coração. Edvige Sá Pereira, que publicava ainda sob pseudônimos Jesse York e Lícia Telga, tem uma controvérsia com relação ao nascimento, a data de nascimento dessa autora. Alguns autores dizem 1881, 1884, 1885, e ela nasceu no Pernambuco. Dela eu vou ler o poema A Uma Estrela. A uma estrela. Aquela estrela que acompanha a lua, eu, curiosa, perguntei um dia, qual de vós vale mais? A que flutua no céu azul da minha fantasia? Ou tu, que no correr da noite fria, erras no céu assim, pálida e nua, das esferas ouvindo essa harmonia, que até de ouvi-la o velho mar restua? E a clara estrela disse-me, criança, quando fanada a última esperança, a alma ficar-te de ilusões vazia, ainda hás de ver-me fulgurar divina, mas onde encontrarás a que ilumina o céu azul da tua fantasia? Palmira Guimarães Vanderlei, que nasceu em 1894 no Rio Grande do Norte, dela eu vou ler o poema Pitangueira.
Termina agosto, a pitangueira flora, a umbela verde cobre-se de alvura. E antes que de setembro fim de aurora, enrubesce a pitanga, está madura. Da flor ao fruto de esmeralda agora, num topázio depois se transfigura. E pouco a pouco um sol de estio o cora, dando a cor dos rubis à carnadura. A pele é fina, a carne é veludosa, vermelha como sangue, perfumosa, como se humana sua carne fosse. Do fruto, às vezes roxo como espargo, a polpa tem um travo doce e amargo, o sabor da saudade, amargo e doce. Por fim, para vocês não ficarem muito entediados, eu vou ler Rosalina Coelho Lisboa Laraigotti, que assinava sob o nome Rosalina Coelho Lisboa. Também há uma controvérsia com relação à data de nascimento dela. Autores citam 1900, 1899, 1905, enfim. E ela nasceu no Rio de Janeiro. Dela eu vou ler o poema Noite. Noite alta. E a escuridão de astros, vulcões, enluta o espaço, encobre o céu e esconde astros e luar, mas rasga a treva em terra a força elementar, que o engenho humano prende em sua rede astuta. De quando em vez do mar ecoa a fúria bruta, depois volta o silêncio, o mistério sem par. Voz sem som que o homem viu não consegue escutar, e a alma humana se perde em sua alma absoluta. Nessas noites sem luar eu tenho que as montanhas enclausuram titãs do pensamento incréu, tolhidos na ascensão por sumas leis estranhas. Sinto-as estremecer sob o noturno véu. Sinto-as presas do ideal, que abafam nas entranhas, tentando, treva adentro, a escalada do céu. É isso, espero que tenham gostado. Esse é um livro que eu considero ainda muito relevante para quem é pesquisador dessa área, para os membros do clube, talvez, para quem é interessado naquele meu projeto, Empreste Sua Voz a uma Poeta Silenciada. Acho muito interessante. Talvez editoras, eventualmente, que se dediquem a resgatar esses nomes, poderiam se debruçar sobre essa obra para descobrir, pesquisar novas obras e publicá-las, torná-las acessíveis ao leitor, né? Porque muitas dessas autoras, elas são pesquisadas, mas essa pesquisa ainda não fez essa ponte, né, com o leitor, digamos, o leitor comum. Então, trazer isso acessível para que quebremos esse preconceito segundo o qual as mulheres não escreveram obras de qualidade, enfim. Como eu disse, é uma obra de 2003, muitas autoras continuaram a ser pesquisadas e é muito comum que algumas datas sejam acrescentadas, sejam notificadas, data de publicação de obra, localização de obra, obras são incluídas, detalhes incluídos, excluídos. Isso é muito comum, né? Da natureza do que é fazer ciência. Eu vou dar um exemplo prático, inclusive, de uma obra que foi relançada, não é uma poeta nesse caso, mas só para vocês terem uma ideia de como isso é muito comum nas pesquisas sobre autoras desse tempo, né, em que a gente não tem, é difícil achar documentação, por exemplo, de datas de nascimento, datas de falecimento. Ano passado foi republicada a obra Nil Rezende, de Iracema Guimarães Vilela, que publicou, na verdade, sob o pseudônimo Abel Juruá. Nós lemos esse livro como uma forma de leitura conjunta, e essa leitura conjunta acabou empolgando o pessoal e dando início ao Clube Clássica Sem Classe. E a época da publicação dessa obra pela Carambaia, isso é comentado até no pós-fácil escrito pela professora Constância Lima Duarte, não havia a data de nascimento da Iracema Guimarães Vilela, não sabia o ano, nem o dia, nem o local. Eu fiz algumas pesquisas em jornais da época e eu descobri que o dia tinha sido 1º de novembro, até coloquei os dados lá no nosso grupo Salão de Diletantes da Fonte. Posteriormente, uma membro do grupo, a Luana, ela criou a página da Wikipedia sobre essa autora, porque até então não tinha nem página da Wikipedia sobre Iracema Guimarães Vilela. Então, a Luana criou essa página, acrescentou, e recentemente foi descoberta a informação da data de nascimento, o ano de nascimento e local de nascimento da Iracema. 1875, ela nasceu na Itália. Então, veja como é construída essa informação, né? E como isso não é uma fraqueza da ciência, não é uma fraqueza do pesquisador, é porque nós nos apoiamos em ombros de gigantes, né? Esse é um trabalho conjunto, não é uma pessoa, não é um nome, somos nós. Esse que eu acho a beleza da ciência, é por isso que eu me dedico a isso, né? Isso é um diálogo, é uma ponte estabelecida entre diversos pesquisadores. Enfim, eu me emociono quando eu falo sobre isso.
E especialmente, eu acho essa questão premente, quando a gente trata de resgate de vozes, porque não tem como esse resgate se dar por um nome, uma pessoa, um grupo. Isso é um trabalho coletivo. E quanto mais pesquisadores, quanto mais grupos se dedicarem a isso, é que nós vamos estabelecer esses nomes. Esses nomes e essas vozes deixarão de ser silenciados, serão nomes lidos, serão nomes ao qual nós daremos nossas vozes. Quando fazemos nossas pequenas pesquisas, quando nós vamos num café da esquina discutir o livro aí de uma autora desconhecida com nossos amigos, quando nós criamos nossos grupos de leitura, clubes de leitura com nossos amigos, sejam esses amigos pessoas que a gente conheceu na internet, sejam esses amigos, nossos amigos aí na vida fora da internet, né? Que ainda existe, né? Bom lembrar que ainda existe vida fora da internet. Seja quando nós pesquisamos autoras, seja quando nós conseguimos recursos para essas pesquisas, para financiar os nossos orientandos, enfim. Quando nós montamos grupos de pesquisa, quando nós montamos colóquios, seminários, quando nós conseguimos fazer esse passo que é muito difícil, que é o passo de fazer a ponte entre a pesquisa e o leitor comum ali na livraria, né? Quando nós criamos editoras pequenas para publicar essas autoras, quando nós nos dedicamos a fazer a ponte entre essas editoras que estão aí no âmbito, digamos, comercial e os pesquisadores, né? E quando essa ponte é estabelecida de forma transparente, de forma responsável, tudo isso é um trabalho coletivo. E retirar os nomes desse silenciamento, ele só é possível quando a gente reconhece o valor da coletividade, o valor da natureza coletiva desse trabalho. Quando a gente não pensa que tem que ser algo só nosso, né? Enfim, eu estou viajando total na maionese aqui, porque esse é um tema que me emociona, né? A natureza da ciência, digamos assim, do que é fazer trabalho científico, né? É isso, tô falando demais, viajei demais na maionese, como é da minha natureza, vocês sabem, né? Espero que tenham gostado do vídeo, que se interessem pelo livro, e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro.